Olá, seja bem-vindo ao dia 71 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. E para hoje estamos finalizando o livro de Números, dos capítulos 34, 35 e 36. E eu quero meditar aqui com vocês no capítulo 36 de Números. E também a porção do Salmo 10. Mas eu quero meditar com vocês aqui no capítulo 36 de Números. Mas antes de chegar no capítulo 36, eu quero falar com vocês do finalzinho do capítulo 35, que fala o seguinte, dos versos 33 e 34. Nossa, é um trava-línguas, mas vamos lá. 35. 33 diz o seguinte: Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contamine a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, Senhor, habito entre os israelitas. Aqui fala sobre os crimes de sangue. E o que me chama a atenção? Que assim, o sangue derramado inocente, ele profana a terra. Olha que forte isso, é muito forte. Não é à toa que quando Caim mata Abel, Deus fala para Caim: o sangue de Abel clama da terra. Clama, o sangue do seu irmão está o quê? Clamando por vingança. E é muito louco, assim, é um mistério, assim, extraordinário, o mistério que há no sangue. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o sangue derramado, o sangue inocente, ele profana a terra, o sangue de Jesus purifica e santifica a terra. Uau! O sangue que Jesus verteu na cruz nos purifica, em todos os lugares onde foi profanado por causa do pecado. Deus detesta o assassinato. Deus detesta o assassinato. Aí você vai falar assim, ué, mas por que que o Senhor então autoriza assassinar assim, assim, assado? O Senhor sempre zelou pelo nosso coração. Ninguém mata o outro simplesmente porque, eu não tenho nada para fazer, deixa eu matar. Não. O Senhor nos deu leis, nos deu maneiras, nos ensinou a viver segundo a vontade dele, para que a gente ande em santidade e não para que a gente fique testando os limites do Senhor, do que pode ser feito, do que não pode ser feito. Não. O sangue humano derramado na terra profana a terra. E é interessante pensar assim. Eu acho que eu já comentei aqui, se eu não comentei, vou comentar agora dessas pessoas que têm um histórico de assassinato nas mãos. Bandidos, policiais. Essas pessoas geralmente são muito atormentadas, pelo menos as que eu já conheci, que tinha sangue nas mãos, ou seja, que já tinham matado outras pessoas. Essas pessoas, elas são muito atormentadas. Por quê? Porque elas realmente precisam é, se apropriar do sangue de Jesus para ter a sua vida purificada, para ter a sua terra restaurada. Terra aqui é tanto a terra, né, onde você planta, colhe e tudo mais, mas a terra também simbolicamente é o nosso coração, é a nossa vida, né? A terra é se você é fértil ou não, se você dá frutos ou não. E aqui a palavra do Senhor diz que a terra foi profanada. Então aqueles que têm sangue nas mãos pode ter a sua terra o quê? Profanada, uma terra que não dá frutos, uma terra que vive seca, vive doente. Somente o sangue de Jesus, o sangue perfeito de Jesus vertido na cruz, é que cura esta terra, é o que restaura essa terra. O sangue de Jesus santifica a terra. E é por isso que nós precisamos cada vez mais de Jesus, porque na medida que nós andamos em santidade, por temor ao Senhor, nós somos lavados no sangue de Jesus, nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Aonde o pecado profanou, onde o pecado profanou as nossas vidas,
O sangue de Jesus nos santifica, nos purifica, e assim nos tornamos aptos para ter uma vida que agrada ao Senhor, que agrada ao Pai. E aqui no capítulo 36 fala o seguinte: os chefes de família do clã de Gileade, filhos de Maquir, neto de Manassés, que pertencia aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias israelitas, e disseram: quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança do nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Agora suponho que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança do tribo com a qual se unirem pelo casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança dela será acrescentada da tribo com a qual se unirem pelo casamento, e a propriedade dela será tirada da herança da tribo de nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas: a tribo dos descendentes de José tem razão. E isto que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Maalá, Tirza, Hogla, Milca e Noa, casaram-se com seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. São esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Ai, gente, como é bom pertencer a um Deus de justiça. Eu amo este versículo que fala assim: elas, eis que o Senhor ordena, elas poderão casar-se com quem lhes agradar. E isso o Senhor fala para mim e para você hoje. Se você é solteira, se você é solteiro e está ouvindo este áudio hoje, eu quero proclamar a bênção do casamento sobre a sua vida, desde que você siga as ordenanças do Senhor. Quando nós buscamos o Senhor, Ele revela a sua vontade, o seu coração para nós. E quanto mais nós o buscamos, quanto mais nós o conhecemos, mais Ele se revela e mais da sua graça, da sua misericórdia nós experimentamos, porque Deus é bom. E Deus fala o seguinte: olha, casa com quem você se agradar. Nós vivemos tempos que eu acho, né, quando a gente fala com com o povo, acho que sempre foi assim, né, na questão de casamento, com quem eu vou casar, meu Deus do céu. Eu acho até mesmo quando os casamentos eram dados, quando os pais é que arranjavam o casamento dos filhos, né, já devia ser um tormento, porque casamento é um compromisso para a vida inteira. Mas eu amo que Deus fala, já aqui nos tempos, a gente está lendo em números, Deus fala assim: olha, casa com quem lhe agradar. A pessoa com quem você casar, você tem que ser agradável para você. Eu sei que eu ainda estou solteira, por enquanto, em nome de Jesus. É, nós temos mania, né, de fazer listas e mais listas, né? Principalmente mulher, uma lista infindável de eu quero isso, eu quero aquilo. Mas e se você começasse a orar para que você encontrasse alguém que lhe fosse agradável e que você também fosse agradável a ele? Uma pessoa agradável. Eu costumo falar que uma pessoa cheia do Espírito Santo é o melhor tipo de pessoa no mundo para você se relacionar, porque é uma pessoa cheia de Jesus. Mas Deus continua, olha, a pessoa tem que lhe agradar, mas tem que ser do mesmo clã, tem que ser da mesma tribo. Ou seja, vocês têm que ter as mesmas convicções, porque vocês vão partilhar as mesmas terras. A sua herança é a herança dele. Entende?
É muito mais profundo do que um pedaço de terra. É herança da religião, é herança do conhecimento do Senhor. Quer se casar? Case-se com alguém que lhe seja agradável. Eu amo que o Senhor não coloca assim, olha, vocês vão casar e coloca assim, ah, mas tem que ser assim, assim, assado. Não, a primeira coisa tem que ser agradável. Agradável na personalidade, agradável no trato, agradável no olhar. E ele fala isso para as mulheres. Mulheres, casem-se com quem lhes agradar. Porque às vezes, né, pelo menos eu tinha essa impressão de que só os homens podiam escolher as mulheres, justamente por ser casamento arranjado. Mas Deus está falando aqui para as mulheres. Olha aqui, mulher, deixa eu te falar. Você pode casar com quem lhe agradar. Você não é obrigada a nada. E o que eu vejo hoje, na maioria dos casamentos que estão sucumbindo, o que que acontece com esses casamentos? As pessoas estão casando com pessoas, por quê? Porque já deu a hora de casar, já passou dos 30 anos, já estou muito tempo solteira, já que não tem tu, vai tu mesmo. Ai, esses homens, ai, depois que casar melhor, eu vou casar com uma mulher porque ela é linda, mas não vê se a mulher ela é agradável. E homem, ele é mais bobinho do que mulher nesse sentido, né? Casa com a mulher porque ela é linda e a mulher é um traste por dentro. Não, case com alguém que lhe seja agradável. E alguém que seja da mesma tribo, da mesma fé. Alguém que seja, que creia no mesmo Deus que você crê. Aqui eles estão falando assim: olha, mas se elas forem casarem com alguém de outra tribo, elas vão levar o que é a nossa herança para outra tribo e nós vamos diminuir. Não é à toa que, assim, estamos cada vez mais carentes de famílias que amam Jesus. Até mesmo dentro da igreja, o que eu conheço de família crente meia boca não está escrito. Uns crentes muito meia boca, uns crentes assim muito sem Jesus. Ele fala assim, olha, se elas casarem com alguém de fora, com alguém de outra tribo, elas vão levar, mas assim, vai se lá se misturar com eles, vai se tornar posse deles e a gente vai diminuir. A proposta do Senhor, o propósito do Senhor para nós sempre foi que nós multiplicássemos, que a nossa tribo crescesse, uma tribo que tem o temor do Senhor. E hoje nós precisamos de famílias, de crentes que compartilhem exatamente da mesma fé. Às vezes eu atendo casais que eu fico assim, gente, parece que vocês servem a Deus, a deuses completamente diferentes. Vocês têm conceito completamente distorcido de quem é Jesus, de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo. E bastava ler a Bíblia para ler que case-se com alguém que lhe seja agradável, mas que seja da mesma tribo, do mesmo clã, que tenha a mesma convicção, que tenha a mesma tradição, que compartilhe a mesma terra, que tenha a mesma visão de fazer crescer essa tribo, de fazer crescer, expandir o reino. Pare de se misturar, né? O Senhor sempre falou sobre a mistura entre os povos. Deus nunca quis que Israel casasse com pessoas de fora, pessoas que não tinham a mesma fé. E o motivo é muito simples, porque você vai abandonar o Senhor seu Deus em nome do seu marido, da sua esposa. E aí a herança que era para ser sua, a, a herança que era para ser sua, você levou e se perdeu no meio do caminho, se perdeu no meio da terra do inimigo. Porque se você não está casando com uma pessoa que tem o temor do Senhor, você está se casando com alguém que não tem o temor do Senhor, uma pessoa que não tem o temor do Senhor, não tem os princípios que você tem, ou deveria ter. Essa pessoa vai te levar para lugares áridos, lugares que você nunca quis ir. É tempo de você escolher segundo o que o Senhor já falou para você escolher. Deus não vai te obrigar a casar com ninguém. Deus não tem uma lista infindável, né? É lógico que para alguns profetas específicos, né? Deus deu uma ordem específica, ó, você vai lá e vai se casar com fulana e não sei o quê.
muito específico, mas até mesmo José, quando casou com Maria, já era um casamento que ia acontecer. Deus não obrigou José a casar com Maria, nem Maria a casar com José. Mas o que aconteceu? José quis desfazer o casamento e aí um anjo apareceu e falou: Não, José, pode continuar no casamento, porque isso que está acontecendo com Maria é provisão do Senhor para que a palavra dele se cumpra. E José, que já ia se casar com Maria, foi lá e efetivou, com honra, com graça, porque este é o nosso Deus. Deus é extraordinário no cuidado conosco. Deus se importa com os mínimos detalhes e ainda fala para você: olha, quem for agradável a ti, este eu abençoarei. Eu abençoarei desde que seja da mesma tribo, seja do mesmo clã. Estes terá a minha bênção. Então, case feliz, case com alguém que lhe é agradável, alguém segundo o coração do Senhor, e permaneça no temor do Senhor, porque é isso que realmente vale a pena. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu zelo, pelo teu carinho para conosco. Obrigada, Senhor, porque mesmo quando nós somos assim tão rebeldes, achando, fazendo tudo muito complexo, quando na verdade a vida com o Senhor é muito simples. O Senhor nos dá, Senhor, a alegria, o prazer de nos conectar com pessoas que nos sejam agradáveis. E a única coisa que o Senhor pede é que seja da mesma tribo, da mesma convicção. Então eu te peço, Senhor, pelos solteiros que estão ouvindo este áudio agora, que este solteiro se volte para ti e pergunte para o Senhor quem o Senhor tem para ele, que ele responda honestamente: que tipo de pessoa me agrada? Que tipo de pessoa eu seria feliz em amar e por quem ser amada? Por quem ser amado? Abençoa, Senhor, para que este solteiro que agora me ouve tenha um casamento, ó Pai, abençoado por ti. Que essa pessoa busque alguém dentro do seu reino para fazer a sua vontade, para expandir, ó Pai, o seu reino aqui na terra. Abençoa, Senhor, este solteiro com um casamento, segundo o seu coração e a sua verdade. É o que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.